Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Bom, a Páscoa ela tem início muito tempo antes da morte de Jesus, como a maior parte das pessoas pode imaginar, pode supor que nós estamos comemorando hoje a morte e ressurreição de Cristo. A Páscoa ela vai ter início ali 1500, 2000 anos antes do nascimento do próprio Jesus. O povo judeu tem um significado completamente diferente para a Páscoa do que o povo cristão, por exemplo, embora o povo cristão nasça e tenha as suas raízes vindas ali do povo judeu. A Páscoa tem completamente outro sentido do que para o mundo cristão. A Páscoa começa a ser celebrada, acredita-se ali, entre 1500 e 2000 anos antes do nascimento de Jesus, para celebrar a passagem do povo judeu do deserto, da vida de escravidão no Egito, com Moisés. São 400 anos de escravidão que o povo estava vivendo no Egito. E Moisés consegue liderar o povo judeu. É aquela história da passagem entre o Mar Vermelho. Moisés consegue passar com o povo judeu pelo mar, libertando o povo judeu da escravidão que vivia entre os egípcios e passando o mar, e libertos ali da escravidão. Então eles comemoram o que em hebraico se chama Passat, que é a Páscoa, e que possui um significado de passagem da vida de escravidão para uma vida melhor. Passagem cruzamento do mar, de uma vida de escravidão e de sofrimento para uma vida melhor. Então, para o judeu, a Páscoa ela é a libertação da escravidão do povo egípcio, do povo judeu para com o povo egípcio, e uma vida em direção à Terra Prometida. Os judeus escolheram a data para se celebrar, que culminava ali, eles olharam para a lua e culminava a data de comemoração da Páscoa com o nascimento das primeiras ovelhas também do povo judeu. E olhando para a lua, escolheram 47 dias depois, por isso que a Páscoa muda a cada estação. E quando Cristo nasce, 1500, 2000 anos depois, o povo judeu já tem o costume da Páscoa. Eles já celebram a Páscoa há muito tempo e Jesus escolhe muito bem a data. A morte de Cristo ela vai culminar com a celebração da Páscoa judaica. Então a morte não está celebrando, a Páscoa não estava celebrando a morte de Cristo. Cristo celebrou a Páscoa. Se você procurar nos evangelhos, por exemplo, tem a última ceia, a Páscoa, a comemoração da Páscoa, o próprio Cristo celebrando a Páscoa. O povo judeu, contrariamente ao que a gente faz hoje, por exemplo, de comer um doce, o povo judeu comia coisas amargas, que era para que eles nunca se esquecessem, para eles sempre pudessem se lembrar de que no passado eles sofreram muito. Então a Páscoa era uma data para se lembrar com muito peso, com muito sabor amargo, para nunca se esquecer dos períodos de escravidão. E Cristo escolhe a Páscoa para ser a data da sua partida, Na sexta-feira ele comemora ali a sua última ceia e acontece a crucificação e tudo mais. E ele ressuscita no dia da comemoração da Páscoa judaica. E aí o significado que os cristãos conseguem dar para essa data escolhida é de que essa passa a ser a Páscoa do cristão. A passagem não mais do deserto de Moisés, saindo do povo egípcio de escravidão e entrando na Canaã terrestre, daqui a passagem do mar, mas sim a passagem que Cristo promove para o seu povo, para os seus seguidores, da vida de escravidão para uma vida liberta. Esse sim o significado cristão da Páscoa e por isso da morte de Cristo nesse dia, para significar a passagem do povo de uma vida de escravidão, de sofrimento, para uma vida de abundância, que é o que Cristo prometia e apregoava. E onde é que surgiu o coelhinho da Páscoa, os ovos e tudo mais? Isso surge muitos anos depois, já na Europa dos pastores e tudo mais, de ovelhas, e um costume local acabou se disseminando pelo mundo todo. O coelho foi escolhido por ser um animal que tem muita reprodução, por representar a vida, e em pequenas vilas, pequenos vilarejos,
isso foi sendo tomado como um costume de se colocar o coelhinho para celebrar a Páscoa, um coelhinho que botava ovos, que também significava vida. Pode não fazer muito sentido, mas para o povo europeu daquele período fazia, e isso acabou ganhando proporções globais, né? Os cristãos hoje celebram a Páscoa com os ovos de Páscoa, e há também, acredita-se, muitos historiadores, de que isso também existe um significado para os cristãos, de que antes os judeus comemoravam a Páscoa comendo algo amargo e agora os cristãos comem a Páscoa comendo algo doce, porque a passagem que Cristo proporcionou foi uma passagem de verdadeira passagem de saída realmente da escravidão. Então, esse é o significado da Páscoa aí, para quem não conhecia, acho que é importante a gente saber disso. Grande feriado para você.